Olá, sejam bem-vindos ao Contraplano e o nosso bate-papo de hoje é sobre o feminismo. O feminismo é um conjunto de movimentos políticos, sociais, com ideologias e filosofias que buscam direitos iguais entre homens e mulheres, a vivência pelo empoderamento feminino e a libertação de padrões opressores patriarcais, isto é, aqueles padrões sociais onde o homem exerce o poder de liderança. E para falar um pouco mais sobre essa libertação de padrões, eu recebo aqui comigo hoje a Isabela Oliveira e a Camila Vidal, que são diretoras do documentário Não Me Defina, que busca trazer reflexões sobre a autoaceitação feminina. Gente, obrigado pela presença de vocês, né? Hoje a gente está em casa, que a gente é tudo amigo, né? Sim, muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu queria saber, um pouco falando sobre o feminismo, como que despertou em vocês o interesse de fazer um documentário com esse tema, né? Foi bem na época que nós trabalhávamos aqui juntas e esse era um assunto muito de pauta das nossas conversas, né? Sim. Então, como a gente tinha um tempo que a gente trabalhava e ficava, né, juntas, debatendo sobre questões, a gente se deparava em grupos no Facebook de feminismo e páginas, e a gente via mulheres relatando histórias delas e coisas que foram impostas por elas, por exemplo, pelo namorado, tipo coisas sobre o corpo. Daí a gente olhava aquilo e falava, nossa, mas como é que pode isso, né, Isabela? A pessoa precisar se encaixar dentro de um relacionamento, a pessoa precisar se adequar a um padrão, sendo que nem é ela. Isso era muito forte mesmo nos grupos que a gente participava. Era meninas tentando se adequar a um relacionamento, meninas tentando se adequar a um padrão imposto por uma mídia, ser aceita socialmente. Então, para ser aceita socialmente, eu tenho que ser magra, eu tenho que ter um cabelo liso, eu tenho que ter uma pele perfeita, eu não posso ter estria, que conta a história do meu corpo, eu não posso ter celulite, que conta a história do meu corpo. Então, eu falei assim, meu Deus, que boneca é essa que a sociedade está querendo que a gente se encaixe? Então, foi muito... A gente vivia debatendo isso e a gente chegou num momento que a gente falou assim, não tem nenhum documento, nem nada audiovisual pra falar sobre esse assunto. Então é isso que a gente chegou e falou assim, cara, vamos produzir o nosso TCC sobre isso. Exatamente. Aí foi e foi uma coisa do nada, assim. E sempre falam, né, que as melhores ideias surgem do nada. Porque até então o nosso TCC era sobre um outro assunto completamente fora do tema, né? Entendeu? Sim. Daí a gente virou e falou, vamos fazer. Daí a gente totalmente descartou o nosso outro antigo projeto, TCC É interessante que vocês trabalham muito essa questão da beleza também, né? Um dos capítulos do trabalho de vocês é a história da beleza. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, assim. De onde começou essa estética, esse padrão que a gente tanto cultua hoje? Bom, então, o nosso documentário é sobre autoaceitação, mas com enfoque em corpo. Porque a gente sabe que a gente tem várias batalhas, só que para não expandir muito o leque, que é um assunto muito expansivo, a gente decidiu focar mais em corpo, a história do corpo, o que fez ter um padrão. Então, a história da beleza, né? O que é beleza? Como a beleza ela vai se modificando ao decorrer das épocas e das necessidades e de quem rege o poder e de como é a sociedade no momento. Então eu peguei desde a pré-história e fui estudando a questão das Vênus e, por exemplo, antigamente era um padrão ter um corpo com maior volume. Nas tribos, por exemplo, o corpo era cultuado por causa da fertilidade, ou seja, as coisas sempre mudam. Teve uma época que ser bem skinny era o padrão no momento. Engraçado, né, aspas, assim, que o padrão pode mudar, mas uma coisa que nunca muda é que a mulher ela é sempre refém da sociedade, do patriarcado. Então, o padrão muda, mas conforme a quem tá lá em cima, ou a questão também que a gente foca muito do nosso documentário também, na parte teórica, que é a questão de Foucault, que ele fala muito da relação de biopoder, e biopoder é quando quando o poder ele não é de cima para baixo, ele vem de todos os lados. Então é como nós mulheres sofremos essa relação de biopoder, porque eu sofro em todas as relações, eu sofro nos homens da minha família, com os homens do meu trabalho, então, com os homens do meu relacionamento, então é tudo numa relação assim, na horizontal, mas eu sempre tô recebendo ordens. Então, essa também foi
foi uma coisa que a gente pautou bastante. E voltando na parte da beleza, foi isso que a gente viu, que o padrão muda, mas quem exerce o poder sobre as mulheres nunca muda. Então, acho que o nosso documentário veio para isso também. Através de uma reflexão, causar uma discussão. Será que a gente precisa mesmo seguir todos esses padrões para ser aceita? Mas e como eu me sinto? Sim. Como eu, mulher, me sinto? Eu tô feliz tendo que emagrecer, eu tô feliz tendo que alisar meu cabelo pro outro olhar pra mim e se satisfazer com a minha beleza? Sim. Essas questões, né, que a gente E quer trazer. é muito interessante, ainda mais agora, na atualidade, porque você pega uns anos atrás, era normal, nenhuma mulher nunca parou pra questionar, tipo, por que eu faço isso, né? Por que eu faço, sei lá, uma cirurgia plástica, que também foi um tema abordado, né? Vício das cirurgias, a constante buscas, a gente fala também sobre questão do envelhecimento da mulher, ela vai chegando a um ponto, uma certa idade, que por conta da juventude ser a definição da beleza também, a mulher acaba tendo certas depressões também, recorrendo a cirurgias, tem a questão da anorexia também, mas é interessante que nenhuma mulher, né, nos tempos de antes, paravam pra falar, por que eu faço isso? É só agora mesmo. É porque essa levada do feminismo, né? Essa coisa da mulher estar dando poder para outras mulheres, e nisso nós estamos causando várias discussões. Então, tipo, não é mimimi, não é tipo, não falou tempos atrás, por que tá falando agora? Porque agora é que a gente tá tendo voz. Então, se nós estamos tendo voz, nós vamos falar. E nós vamos discutir, e nós vamos mudar pensamentos. Entra um pouco na questão da sororidade, né? Que agora Sim. tá super em alta mesmo e mais poderosa. A gente vai falar um pouquinho da sororidade, mas antes a gente vai ver um trecho do documentário que elas produziram. Produção. Eu sou preta, eu sou gorda, eu sou maravilhosa. Ser todo mundo quem você é, que vai ser muito melhor. Se ame do jeito que você é. Eu sei quais são os meus valores. Porque o amor próprio é o escudo. Você tem que ser o que você quer, não o que eles querem. Eu sei que eu sou bonita do jeito que eu sou. Ou você cria a sua percepção de você, ou então você vive na percepção sua dos outros. Quem gostar, gostou. Quem não gostar, beleza, eu estou gostando. Muito interessante, né? Essa é a abertura do documentário de vocês, né? Isso. A abertura ela foi composta das falas Sim. das nossas personagens. Então, as falas que a gente achou mais marcantes, de impactantes. superação, impactantes, a gente colocou na abertura. A gente estava conversando um pouco aqui atrás, antes do programa começar, e é muito engraçado o que você trouxe para mim, né? Que a gente não consegue saber, dentro da história do mundo, quando começou esse poder, essa opressão patriarcal, né? Sim, foi uma coisa até que dificultou bastante o nosso trabalho de pesquisa, porque a gente ficava procurando onde começou o machismo, onde começou essa relação toda de poder, e nós não achamos um cerne, assim, uma raiz do Até problema. porque a gente teve que fechar bem para nossa questão ocidental, né? Sim, porque tem isso também. Toda a questão cultural e como foi formado aquela sociedade, que tudo é um processo. Mas o que como a gente não achou um cerne, então a gente decidiu focar na cultura. Então, o machismo, o patriarcado, ele é algo enraizado culturalmente na nossa sociedade, isso é um fato. Então lá a gente colocou, né, a gente tem que colocar as citações, então a gente foi provando os nossos argumentos. E da cultura a gente caiu dentro do patriarcado, que é uma coisa que veio lá dos portugueses quando nós fomos colonizados. Então essa ditadura das mulheres da sociedade, da relação do biopoder novamente, aí que começou. Depois disso a gente, por a gente ter uma sociedade patriarcal, obviamente a nossa mídia vai ser uma mídia patriarcalista e vai ser uma mídia machista. Então ela vai também... Não que ela vai impor padrões, mas ela vai ressaltar padrões porque a nossa sociedade é culturalmente machista. Então, se a gente desconstrói padrões dentro da nossa sociedade, é uma coisa orgânica também que a mídia vai mudando, porque ela também vai abrindo seu leque. E a mídia, como tá o papel hoje da mídia dentro disso tudo? Acho que é legal a gente pegar um pouco da história e a gente fala mais no segundo bloco também sobre a influência da mídia, né, durante o tempo. Mas hoje, como vocês sentem a mídia? Mais a favor, mais contra, tá imparcial? É legal a gente notar que
a mídia agora envolve muito mais, né? A questão do acesso rápido e constante atualização e a conectividade de todo mundo na internet. A internet hoje eu acho que maior mídia do que a TV, por exemplo. Sim. E como a mídia, ela, por conta do lucro, ela tem que se adequar os debates do momento, né, para gerar impacto e retorno para elas, a gente vê que ela está se adequando. Não é aquela coisa que você pode falar, realmente a mídia está abrindo espaço lá para um padrão, excluindo os padrões, mas eu acho que isso tem que ser uma luta constante. Sim. E cresce também, né? Porque a gente sabe que há 2 anos atrás, o número de pessoas com acesso à internet aí estava chegando próximo da metade da população do Brasil. Então isso quer dizer que metade da população ainda não tinha acesso à internet, né? Então todas essas questões ainda não tinham chego. São questões mas que isso tem crescido, né? abrem a mente de qualquer pessoa, entendeu? Qualquer classe ali pode ter acesso a uma informação muito rica e ter pensamentos próprios e conclusões. E construir, né, o pensamento. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais disso no segundo bloco. Agora a gente vai dar uma pequena pausa. A gente vai finalizar esse primeiro bloco com mais um trecho do documentário das meninas. Fiquem aí com a gente volta depois do intervalo. E eu nunca fui dentro do padrão. Eu sempre fui gorda, sempre fui preta, sempre tive o cabelo crespo. No tempo da escola, era muito pesado, assim, né? Porque eu ainda era uma criança e eu sempre tinha aqueles apelidinhos que eles falavam, que agora eles falam que é bullying, mas antes era só uma brincadeirinha, era simples brincadeirinha, mas que era uma coisa que já magoava, né? Também lembro de uma vez que meu pai falou pra mim: olha, se você emagrecer um pouquinho, eu compro roupa nova pra você. E, tipo, na época eu achei demais ele ter feito isso. E, tipo, só que também nunca segui na frente. Mas hoje em dia que eu parei pra pensar nisso, eu falava, caraca, eu tinha que emagrecer pra valer alguma coisa, pra ganhar alguma coisa. E, tipo, isso aí não se faz com uma criança, de jeito nenhum. Começa aos 9 anos a minha fase de tentar emagrecer e de correr atrás de um corpo que às vezes nem eu sabia o que era o corpo ideal, mas que a minha mãe, pelo sobrepeso, talvez tinha medo da filha também ter as dificuldades que ela tinha de comprar roupa, das pessoas olharem torto ou de ser ponto de referência. Ai, tá vendo aquela gordinha? Então acho que veio que meio por um cuidado dela e o excesso de cuidado às vezes acaba atrapalhando na criação dos filhos. Quando eu percebi que tinha alguma coisa diferente em mim, assim, no geral, acho que mais ou menos quando a gente começa a ficar mais nessa fase de adolescente, a partir dos 10 aos 12, que a gente começa a entender como as pessoas interagem com a gente, como os amigos interagem com a gente.